O mercado financeiro tem memória curta, mas existem eventos que deixam cicatrizes tão profundas que se tornam impossíveis de esquecer. Em 2015, o mundo corporativo celebrou o que parecia ser uma vitória definitiva do capitalismo de eficiência, a fusão da Kraft com a Heinz. Não era apenas uma fusão, era uma coroação. De um lado, marcas que estavam na geladeira de todo americano há 100 anos. Do outro, os arquitetos financeiros mais respeitados do planeta, a 3G Capital e o oráculo de Omaha, Warren Buffett. A tese era de uma elegância sedutora. Pegue empresas gordas, lentas e burocráticas, coloque no comando gestores obcecados por custos, criados numa cultura de meritocracia, corte o desperdício e o resultado seria uma máquina de imprimir dinheiro. Durante 3 anos a história colou. As ações subiram, o mercado aplaudiu os cortes de despesa e a margem de lucro explodiu. Mas na sombra dos balanços trimestrais, uma bomba relógio estava sendo armada. Uma bomba composta por marcas envelhecidas, funcionários exaustos, consumidores insatisfeitos e uma contabilidade criativa. Quando essa bomba explodiu, em 2019, ela não apenas destruiu 15 bilhões de dólares em valor contábil num único dia. Ela colocou em xeque toda a filosofia de gestão que dominou o mundo dos negócios na última década. Hoje nós vamos a fundo. Não vamos olhar apenas números, mas olhar a alma dessa transação. Vamos ver como a arrogância intelectual cegou os maiores investidores do mundo. E vamos dissecar a fraude que enganou o SEC. Seja muito bem-vindo, eu sou o Rafael Cocolíquio, Head Partner da Visio Capital, e acomode-se, porque essa é a autópsia da Kraft Heinz, o preço da eficiência. Vamos começar entendendo quem estava segurando o bastão. Para entender o colapso da Kraft Heinz, você precisa entender a mística da 3G Capital. Não apenas de subestimar o sucesso que eles tiveram antes de 2015. Eles criaram o valor da maior cervejaria do mundo, a Bembev. O playbook, ou manual da 3G, era venerado em escolas de negócios de Harvard e Stanford. Esse manual tinha 3 pilares sagrados. O primeiro sendo gente. Eles contratam pessoas jovens, famintas e fanáticas, como eles dizem. Pagam salários abaixo do mercado, mas oferecem bônus milionários e metas agressivas. Isso cria uma cultura de alta performance, mas também de altíssima pressão. O segundo é o orçamento base zero. A ideia é genial na teoria. Numa empresa normal, o orçamento do ano que vem é o desse ano, mais a inflação. Isso perpetua a ineficiência. O gestor tem que provar que precisa de cada centavo. Terceiro, consolidação. Comprar concorrentes, demitir as áreas duplicadas, capturar sinergias e ganhar escala. Quando a 3G se juntou ao Warren Buffett para comprar a Heinz e depois a Kraft, a ideia era aplicar exatamente esse manual. Buffett entrou com capital e a credibilidade. 3G entrou com a gestão e a tesouraria. A fusão criou a 5ª maior empresa de alimentos e bebidas do mundo. A meta declarada? Economizar $1,5 bilhão anuais em custos até 2017. E no começo funcionou. Bernardo Riz, o CEO escolhido pela 3G, foi implacável. Ele fechou 7 fábricas na América do Norte, cortou 5.600 postos de trabalho, acabou com regalias corporativas, até pacotinhos de ketchup na sede de empresa eram contados. O mercado financeiro, que adora uma margem EBITDA crescendo, levou as ações novas da Kraft Heinz para as alturas. Em 2017, a ação bateu $90. A empresa valia uma fortuna. Parecia que a tese de comprar e cortar lucro era invencível. Mas havia uma falha geológica na fundação desse prédio. Ela estava na diferença entre produtos que eles vendiam antes e os que vendiam agora. Aqui entra a parte crítica da nossa análise, a miopia do produto. A 3G fez sua fama vendendo cerveja. Pense na Budweiser. A receita é basicamente a mesma há 100 anos. O consumidor de Budweiser não quer surpresas, ele quer consistência. É um produto de escala industrial. Pense no Whopper do Burger King. A padronização é pura. Agora olhe o supermercado. Olhe para o corredor de alimentos processados. O que aconteceu entre 2010 e 2020? Uma revolução silenciosa. As pessoas começam a ler rótulos. Mãe começa a evitar xarope de milho com alto teor de frutose e geração millennial começou a buscar marcas com propósitos orgânicos e sustentáveis. O setor de alimentos deixou de ser um jogo de custo e virou um jogo de inovação rápida. Você precisava levar snacks saudáveis. Precisava reformular o macarrão para ter menos sódio. Precisava de embalagens biodegradáveis. E o que a Kraft Heinz estava fazendo enquanto o mundo mudava? Ele estava cortando custos. Quando você aplica o orçamento base zero de forma radical, 2 áreas sofrem imediatamente, porque elas são vistas como despesas e não como investimentos, na contabilidade de curto prazo. A primeira área é o marketing. Kraft Heinz parou de anunciar massivamente. Eles achavam que marcas como Oscar Mayer e Philadelphia eram tão fortes que se vendiam sozinhas, o que foi um grande erro. Marca é como um jardim. Se você não regar com publicidade e presença, o mato cresce. E o mato, nesse caso, eram private labels, as marcas próprias dos supermercados que ofereciam qualidade similar pela metade do preço. A segunda área sacrificada foi a pesquisa e desenvolvimento. Inovar custa caro. E inovar é arriscado. Numa cultura onde cada dólar deve ser retorno garantido, nenhum gestor quer apostar 10 milhões em um novo produto vegano que pode dar errado. É mais seguro apostar em lançar uma maionese com alho. É barato, fácil, mas não muda o jogo. O resultado?
o pipeline de inovação da empresa secou. Enquanto a Nestlé e a Unilever estavam comprando startups de comida saudável e reformulando portfólios, a Kraft Heinz estava focada em fazer um ketchup ser produzido por 1 centavo a menos. Isso nos leva ao conceito que acadêmicos chamam de armadilha da sinergia. A promessa de sinergia era economizar 1,5 bilhões de dólares. Eles conseguiram economizar, mas o custo dessa economia foi destruir a capacidade da empresa de crescer a receita. As vendas estagnaram, o volume de produtos vendidos começou a cair. A empresa estava ficando mais eficiente em encolher. Mas a parte mais dramática dessa história não é apenas a incompetência estratégica, é quando a pressão por resultados cruza a linha ética. Vamos falar sobre o ambiente interno. Imagine que você é um diretor da Kraft Heinz em 2017. Suas metas são agressivas, se você bater a meta, ganha um bônus que pode mudar sua vida. Se não bater, está fora. A cultura é up or out. Mas você já cortou tudo, já demitiu quem tinha para demitir, já negociou com fornecedores e a matriz exige crescimento além do esperado e a margem EBITDA superior. O que você faz? Aqui começa o capítulo policial da nossa história, a fraude na divisão de compras. A Comissão de Valores Imobiliários americana descobriu um esquema sistemático para inflar os lucros. Como eles não conseguiam mais economizar de verdade, eles começaram a fabricar economia. O mecanismo principal era o abuso de rebates ou descontos de fornecedores. Vou explicar de forma simples. Imagine que a Kraft Heinz compra açúcar de um fornecedor. Eles chegavam para esse fornecedor e diziam: olha, eu assino um contrato longo com você, mas eu preciso que você me pague um bônus em dinheiro agora, na frente. O fornecedor pagava, digamos, 10 milhões de dólares adiantados. Pela regra da contabilidade e pelo bom senso, se esse bônus é referente a um contrato de 5 anos, você tem que reconhecer essa economia aos poucos, ao longo dos 5 anos. O que a Kraft Heinz fazia? Eles pegavam os 10 milhões e registravam tudo como lucro imediato no trimestre atual. Eles estavam mascarando os lucros do futuro para maquiar o balanço do presente. E não parava por aí. Eles faziam acordos onde os fornecedores aumentavam o preço de produtos no futuro em troca de dar um desconto hoje. Basicamente um empréstimo disfarçado. Isso inflava o EBITDA artificialmente. Isso enganou os analistas, enganou os acionistas e por um tempo enganou até os auditores. Mas as fraudes contábeis têm perna curta. É matemática. Uma hora o futuro chega. E quando o futuro chega, você não tem mais onde tirar o dinheiro. Em 2018, sinais de fumaça começaram a aparecer. As margens pararam de subir, a empresa começou a ter problemas na cadeia de suprimentos, a cultura de medo impedia que as más notícias subissem para o conselho de administração. Então chegamos a fevereiro de 2019, o momento da verdade. Kraft Heinz divulgou seu balanço anual e foi um banho de sangue. Primeiro eles anunciaram que receberam uma intimação da SEC sobre as práticas contábeis. Só isso já seria suficiente para derrubar o preço da ação. Mas o golpe fatal foi o anúncio de 15,4 bilhões de dólares. Eu quero que você entenda a gravidade desse número. 15 bilhões, isso é mais do que o valor de mercado de muita empresa grande. O que é um impairment? Simplificando, quando a Kraft comprou a Heinz e vice-versa, eles pagaram um valor muito acima do que os ativos físicos valiam. Esse valor extra é chamado de goodwill, ou ágio. Ele representa a força da marca e a expectativa de lucros futuros. Ao dar essa baixa contábil, a empresa estava oficialmente dizendo: nós erramos. As marcas Kraft e Oscar Mayer não valem o que a gente disse que valiam. O futuro brilhante que prometemos não existe. Foi a confissão de que a estratégia falhou. No mesmo dia, eles cortaram os dividendos em 36% para uma empresa que era detida por viúvas e fundos de pensão que buscavam renda segura. Isso foi uma traição. A ação despencou quase 30% em um único dia. Warren Buffett, que sempre elogiou a gestão da 3G, viu bilhões de dólares evaporarem. Em entrevistas posteriores, Buffett foi de uma sinceridade brutal. Ele disse: eu estava errado em várias coisas sobre Kraft Heinz. E a frase mais marcante é: nós pagamos caro demais. Ele admitiu que subestimou a força das marcas próprias dos supermercados e superestimou o poder das marcas da Kraft para manter os preços altos. O fosso econômico que Buffett tanto ama estava seco. Agora, caminhando para nossa conclusão, o que acontece depois? A empresa entrou em modo de controle de danos. O CEO saiu, a gestão foi trocada, o brasileiro Miguel Patrício assumiu com uma missão quase impossível: consertar um avião em pleno voo. Eles tiveram que pagar uma multa de 62 milhões de dólares. Tiveram que reescrever seus balanços de anos anteriores, admitindo os erros contábeis. Hoje, a estratégia mudou. Eles pararam com a obsessão pelo orçamento base zero puro, voltaram a investir em marketing e estão tentando inovar. Fala-se até em dividir a empresa novamente, separar as marcas que não cresceram das marcas globais. É a tentativa de salvar o que restou de valor. Mas as lições que ficam para a história dos negócios e para você investidor são eternas. Lição número 1. Planilha não tem paladar. Você não pode gerir uma empresa de alimentos apenas olhando para as células de Excel. A conexão emocional com o consumidor é um ativo invisível. Se você cortar custos a ponto de piorar a qualidade ou sumir da mídia, esse ativo deprecia mais rápido que uma máquina velha. Lição número 2. Cuidado com os gurus. 3G Capital era infalível, até não ser mais.
Warren Buffett era o investidor perfeito, até errar. Em investimentos, o argumento de autoridade é perigoso. Se Buffett comprou, eu vou comprar. Provou ser uma estratégia perdedora neste caso. Você precisa fazer sua própria lição de casa. Lição número 3. Sinergia é viciante. Toda fusão promete sinergias mágicas. A maioria não entrega. Quando você vira uma fusão justificada apenas pelo corte de custos e não pelo crescimento de receita, acenda o sinal amarelo. Cortar custos tem limite, crescer receita não tem limite. E por fim, a lição sobre cultura e governança. Metas inatingíveis não geram resultados atingíveis, eles geram fraudes. Se você aperta o pescoço de uma equipe com força demais, eles não vão trabalhar melhor, eles vão mentir para sobreviver. A autópsia da Kraft Heinz é um lembrete humilde de que, no longo prazo, a qualidade de um produto e a honestidade do balanço vencem qualquer engenharia financeira. Espero que essa análise profunda tenha aberto seus olhos para como ler nas entrelinhas das grandes manchetes corporativas. Se você chegou até aqui, você faz parte da minoria que realmente quer entender o mercado e não apenas seguir dicas quentes. E visando auxiliar tantos empresários como sócios, como investidores, aqui no canal da Visp Capital nós vamos começar uma série analisando e dissecando operações de M&A tanto que deram certo como que deram errado. Então, para não perder nenhum conteúdo futuro, ativa o sininho, se inscreve e dá um gostei aí. Muito obrigado.